forneça a ligação com a divindade e possamos dizer: Senhor, Pai da vida, Pai da nossa vida, só temos que te agradecer que apesar da nossa inferioridade, estás sempre conosco, nos outorgando as tuas misericórdias, principalmente permitindo que Jesus, o Mestre do amor, estivesse entre nós e ainda está, desde que o procuremos, desde que nos transformemos para entender o amor incondicional que vem nos trazer e nos traz a cada momento. Por isso, Senhor, te agradecemos a todos aqueles que conosco convivem, seja no núcleo familiar, profissional ou social, porque sabemos que estamos todos juntos para reparar os equívocos de outrora ou aperfeiçoar e estreitar os laços de afetos que nos unem. Sabemos, Senhor, que somos todos jornadeiros em direção à felicidade prometida por Jesus. Por isso, perdoe as nossas ofensas e dê-nos a força necessária para perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Aos amigos espirituais que nos acolhem nesta noite, que fique conosco agora sempre, assim como tu, Pai, que estás em toda a parte. Que assim seja. Temos a satisfação de contar com a Nádia Alexandre, que ela é do Grupo Espírita Chico Xavier, da Meia Praba de Itapema, é isso? E que Jesus te intua essa palestra. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Pavlov, médico fisiologista russo, viveu de 1849 até 1936. E ele foi prêmio Nobel em Medicina em 1904. Ele observava as reações nervosas em animais abertos. E marcou muito a sua vida a experiência que ele fez com um grupo de animais, de cãezinhos recém-nascidos. Ele os separou em 2 grupos. O primeiro grupo, ele soava uma campainha e dava um pedacinho de carne. Soava a campainha e dava um pedacinho de carne. E ele repetiu várias vezes esse mesmo procedimento, até que um dia ele resolveu só soar a campainha e não deu a carne. E os cãezinhos salivavam e babejavam como se estivessem se alimentando com a carne. Então ele percebeu que pelo som destravava as papilas gustativas dos animaizinhos. O outro grupo, ele colocou em cima de um tabuleiro de aço, ligado à corrente elétrica de baixa amperagem. E isso provocava uns choquezinhos nas patinhas dos cãezinhos que saltitavam, enquanto ele dava pedacinhos de carne embebidos em uma substância ácida, que fazia com que eles salivassem e babejavam. Depois de repetir várias vezes, ele começou a dar só a carne, sem ligar a placa de aço, e eles saltitavam e babavam e salivavam. Ou então ele deixava a placa desligada e dava a carninha, e eles saltitavam e babavam e salivavam. Eles fizeram outra experiência também com animais hiperglicêmicos. Então ele dava um assobio e aplicava uma injeção de insulina. Dava um assobio e aplicava a injeção de insulina. Depois de várias repetições, ele apenas assobiava e o animalzinho baixava a sua glicemia.
normalizava. Então ele observou que ele estava diante de reflexos condicionantes, né? Mas ele também fez experiências e pôde ver que os animaizinhos podiam descondicionar. Mas ele observou também que aqueles animaizinhos já traziam alguns reflexos que eram condicionados, como sugar para mamar, piscar os olhinhos. E ele ficava indignado porque ele não encontrava uma resposta para isso. E observou que as crianças também nasciam com esses reflexos condicionados, de piscar, de sugar na mamãe. E tudo isso causou para ele um certo conflito. Mas é que ele não tinha o conhecimento espírita, pois também o espiritismo estava chegando aqui no plano físico naquele mesmo período, né? Porque nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 540, quando os espíritos respondem a Kardec, falando que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. Esse ensinamento ele é muito profundo e pode nos trazer grandes reflexões. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala que o princípio espiritual começou a estagiar no átomo primitivo e vai se desenvolvendo através de toda a escala. No reino mineral, desenvolve a atração. No vegetal, a sensação. No animal, o instinto. E no hominal, a razão. Então, nós sabemos que nós percorremos o nosso princípio espiritual, percorreu todo esse caminho milenar, chegando até nós hoje, como racionais. Esse mesmo princípio espiritual, nessa caminhada, foi adquirindo vários condicionamentos, que em certos momentos eram necessários, mas que alguns nesse momento não são mais necessários, né? Então, dessa forma, nós fomos adquirindo vários automatismos. Mas Pavlov também observou que os humanos são condicionáveis. Através do nosso sistema nervoso, que também no mesmo período estava sendo estudado e descoberto, que no nosso sistema nervoso haviam células que eles resolveram chamar de neurônios e que essas células, elas se comunicavam entre si. O cientista apresentou ao mundo esse estudo em 1838. Então vejam que tudo foi mais ou menos na mesma época. E que esses neurônios, eles têm filamentos em torno que se chamou de sinapses. Essas sinapses, elas se batem, se tocam e vão passando as informações que recebem por todo o nosso corpo. Dizem os neurologistas que de tanto receberem uma informação, elas ficam acostumadas. Então vejam a importância das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, daquilo que nós jogamos para o nosso sistema nervoso. Quando pensamos muitas vezes negativamente sobre nós, o nosso corpo todo está recebendo aquela informação. E todo o nosso corpo está ficando acostumado com aquilo. Por isso, dizem, nós somos o que pensamos. E isso é uma verdade. O nosso pensamento, as pessoas positivas, que só pensam coisas boas, elas têm muito mais dificuldades de entrar em depressão, de ficarem doentes. O próprio sistema imunológico, ele se mantém e compensa toda a função do nosso corpo. Um outro exemplo que eu achei muito interessante é dos esquimós do Alasca.
como lá o frio é muitos graus abaixo de zero, eles não podem chorar. Porque se eles forem chorar, a lágrima, antes de sair, ainda no canal lacrimal, ela congela. E isso acaba ferindo os olhos deles. Então, eles tiveram que se acostumar a não chorar. Quando sentirem dor ou tristeza, gargalharem. E assim eles foram fazendo. No final de tanto eles fazerem isso se tornou um reflexo antogênico, que quer dizer, houve uma mudança genética. Hoje, então, eles já nascem sorrindo quando tem dor. Então, esse estudo científico é muito importante, porque nós sabemos que as mudanças que ocorreram quando o nosso princípio espiritual em sua evolução foram acontecendo através dessas necessidades de adaptação. Nós sabemos que se nós pegarmos um animal, tirarmos de uma região com uma certa temperatura, com uma certa alimentação, e migrarmos ele para um local com temperatura e alimento completamente diferente, ele vai sofrer uma adaptação e geneticamente ele vai modificar de acordo com a necessidade. E isso acontece também conosco. Então, na repetição nós condicionamos. E somos incapazes de confundir aquilo que nós temos como um automatismo em nós. Somos incapazes de confundir, por exemplo, o limão com laranja. Podemos estar com os olhos vendados e alguém passar um limão na nossa língua, nós vamos saber que é limão. Mas pode também passar uma laranja muito azeda, que a gente até diz, parece um limão, mas temos a certeza de que estamos sentindo o paladar de uma laranja azeda. Então, esses automatismos são muito diferentes. E o interessante é que assim como reagia nos animais, com a salivação, com a baba, também em nós. Se nós pensarmos agora, todos, pegando um limão, cortando esse limão e passando a língua na fatia do limão, o que vai acontecer conosco? Nós vamos salivar. Só de falar a palavra limão a gente já saliva, Então vejam como é importante aquilo que nós jogamos para nós. A reação que isso vem a causar no nosso corpo físico. Imagine então no nosso corpo espiritual, que é muito mais sensível ainda, Somos incapazes de confundir gosto de carne de frango com peixe. Sabemos o que é bom, o que é ruim, o que é azedo, o que é doce, o que tem gosto de podre, o que tem cheiro ruim. E cada coisa vai trazer uma reação para nós. Quando botamos na nossa boca um alimento que gostamos, esse alimento vai nos levar a um momento da nossa vida, por exemplo. Essa comida a minha mãe que fazia. Passamos na rua e sentimos um cheiro, nossa, esse cheiro lembra tal prato que eu comia, que eu gostava, que eu gosto ou que eu não gosto. Posso ficar nauseada, como posso sentir vontade de comer. Então o nosso corpo físico vai reagindo. Trazemos muitas atitudes que não tem nada a ver com a família. Tipo, tiques nervosos, cacuetes, gosto por certos alimentos, gosto musical, e que a família diz assim, meu Deus, eu não sei a quem essa criança puxou. Será que tem alguém na família que tenha dons artísticos? Nós puxamos a nós mesmos, porque cada um de nós percorreu essa escala de uma forma diferente. E geneticamente, puxamos a família. Mas a nossa maneira de ser e de agir
cada um tem a sua, de uma forma diferente, né? Então, nem tudo é genética. Mas só que nessa nossa caminhada, nós condicionamos muitas coisas desnecessárias. Muitas coisas que hoje atrapalham a nossa vida. Que hoje é uma preocupação para nós. Mas que até um certo tempo foi importante. Até um certo tempo foi importante. Vivemos em locais que, por exemplo, era natural ter aquela atitude. Né? E assim, então, nós fomos condicionando mágoas, medos, ciúme, desejos de vingança. E tudo isso nós conservamos até hoje. Nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar. Não é verdade? Porque a nossa vontade é retribuir o mal que recebemos com outro mal. Por quê? Porque até a vinda de Jesus, isso era o normal. Não era assim que Moisés nos dizia? Pena de talião? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós, naquela época, já éramos espíritos inteligentíssimos. E agíamos assim, achando que era normal. De repente, tudo muda. Né? Mas é que até ali, poderia ser dessa forma. Quando Jesus viu que estava na hora de vir trazer a nova mensagem, a mensagem a qual nós deveríamos dali para frente começar a agir, que tínhamos condições de entender e de praticar, ele chegou até nós. Porque ele sempre esteve nos observando. Nós nunca estivemos desamparados da sua presença amiga. Ele é o governador do nosso planeta, né? Então, ele nos conhece desde que nós começamos na nossa individualidade. E tanto que foi tão importante o que ele trouxe, que ele conseguiu separar o tempo, no antes e no depois. Porque foi tudo muito diferente. A proposta dele era quase que totalmente o contrário da anterior. Ele veio falando de coisas que até então nós não ouvíamos. E aí todos nós ficamos muito surpresos, né? O que nós observamos então? Que desde a vinda dele nós temos que aprender a descondicionar algumas atitudes. Ainda bem que nós sabemos que podemos fazer isso. Se até os animaizinhos descondicionávamos, muito mais nós que somos seres racionais, né? Só que essa é uma dificuldade muito grande, porque de Jesus para cá nós temos apenas 2000 anos. Mas antes dele, nós já vivemos alguns bilhões de anos. Muito tempo, desde a nossa princípio espiritual, né? Então nós vivemos muita coisa, repetimos muitas vezes essas atitudes negativas, que na época não eram negativas. Hoje, para nós nos descondicionarmos, imagina que é uma tarefa árdua. Nós temos que repetir atitudes contrárias até conseguirmos transformá-las no automatismo para nós. Tanto que Paulo falou: por que o mal que eu não quero, esse eu faço? E o bem que eu quero, esse eu não consigo. E essa é uma questão que nós também fazemos. Nós que já estamos conscientes da necessidade de mudança, que precisamos rapidamente acelerar o curso da nossa caminhada, o nosso progresso, e ainda não conseguimos, tentamos e caímos. Quantas vezes nós dissemos: meu Deus, por que eu não consigo? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo arrancar essa mágoa de dentro do meu coração? Por que eu não consigo parar de ter ciúme, inveja? Porque são sentimentos que não precisamos negar para nós mesmos. Nós temos. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas ainda temos. Porque
faziam parte da nossa vida, das nossas necessidades básicas de sobrevivência naquele momento. Então, a proposta do nosso mestre foi toda de uma mudança radical. Ele veio falar só em amor. Então ele trouxe uma proposta assim que para nós foi um choque até. Nós entendermos que em todas as atitudes da nossa vida nós tínhamos que amar. E aí ele nos deixou os 2 grandes mandamentos. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Complicou, né? Amar a Deus é amar a tudo. Porque Deus é o todo. Deus é o todo. Quando desrespeitamos qualquer lei da natureza, não amamos a Deus. Quando desrespeitamos o sentimento de alguém, não amamos o nosso próximo. Quando não nos amamos ou não respeitamos os nossos sentimentos, também não amamos o nosso próximo, mais próximo que somos nós mesmos. Então, tanto que Pedro veio nos dizer que só o amor cobre a multidão de pecados. Só o amor. Não existe uma outra forma. É através do amor. Pecados, em hebraico, em grego, significa erros. Errar. Então, só o amor que vai modificar os nossos erros. Vai transformar o nosso ser. E religiosamente, então quer dizer transgredir a lei divina. Que é a mesma coisa. Porque a lei divina é a lei de amor, né? E a proposta então é nós desenvolvermos o amor. E aí, como é que nós vamos desenvolver o amor? Como é que se desenvolve esse sentimento? Como é que eu posso amar alguém que eu odeio? Como é que eu posso amar alguém que só me prejudicou? Mas é essa a nossa grande tarefa. É isso que nós temos que ter em nossa mente. Temos que amar, sim. A princípio, nós não amamos 100%, mas temos que começar amando 1, 2, 10, e assim começarmos a aprender. Então, nós desenvolvemos o amor? Desenvolvemos. Se nós não desenvolvêssemos, até hoje nós só amaríamos a mesma pessoa. Encarnação após encarnação, nós só amaríamos o mesmo. Então, a gente desenvolve, sim. Tanto que vai chegar um momento que nós vamos ter que amarmos-nos uns aos outros, como ele falou, como eu vos amo a todos. Ele ama todos nós, e vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer isso também, que estar amando a todos. E nós começamos a desenvolver, olhando no outro, um filho de Deus da mesma forma como nós, com ganhos e perdas, com dados positivos e dados negativos, assim como nós. Porque nós temos também atitudes positivas e atitudes negativas, como todos. Então, como é que nós vamos julgar o outro se nós fazemos a mesma coisa? Então, desenvolver o amor, pensando que cada um tem o seu momento, né? Então, eu vou contar uma lenda chinesa para vocês, porque lá na China é assim: quando alguém casa, vai morar com a sogra. Rezar para que a sogra tenha morrido antes. Mas se a sogra estiver viva, é assim que acontece. Casou, mora com a sogra. E pior, tem que obedecer a sogra, fazer tudo que ela manda e fazer todas as vontades dela. Ela manda na nora. É cruel, não é, gente? Hoje à noite vocês vão rezar e vão dizer: obrigado, meu Deus, que eu nasci no Brasil, né? Principalmente as noras. Então, e essa lenda é da Lin. Ela casou-se, realmente não é só na China, outros países também é assim, né? A pessoa mais velha, a autoridade máxima, como a gente vê na Índia, em vários outros países é assim. Então a Lin casou e
ela achou que ia gostar da sogra, mas não tolerava a sogra. Passou anos tentando gostar, mas quanto mais o tempo passava, parece que mais antipatia ela tinha por ela. E ela não estava mais conseguindo sobreviver daquela maneira dentro de casa. A vontade dela era, assim, acabar com a vida da sogra. Até que ela teve uma ideia bem feliz. Ela resolveu procurar um amigo de seu pai, o mestre Wang. Ele era um mestre, era um sábio. Ela procurou ele e, como ele era amigo de seu pai, ela abriu o coração. Ela disse: olha, eu não suporto mais a minha sogra. Eu preciso dar um jeito nela. Aí eu quero matar a minha sogra. Nossa Senhora, ele disse: não, tudo bem. Entregou um ramalhete de ervas para ela e disse: olha, dia sim, dia não, tu coloca um pouquinho na comida dela. Para isso tem que ser bem devagarzinho. E outra coisa, para que ninguém desconfie do que você está fazendo, todo dia você tenta agradar ela. Fala com carinho, vai fingindo que você gosta dela e tal, porque senão como é que ela... logo vão saber, se você continuar com esse ódio, que foi você que acabou com ela. Ela disse: não, tudo bem, deixa comigo. Foi para casa e assim ela começou. No começo, naquela falsidade. Mas daí, nesse período, ela começou a observar que a sogra não era aquilo tudo, gente. Essa coisa de sogra é lenda, né? Vocês sabem disso. Eu sou sogra, né? Eu tenho que dizer que isso é lenda. Toda sogra é querida. E ela começou a notar que realmente a sogra também era querida, né? Que eu não sei porque que inventaram essa história de que sogra é ruim. E a sogra também começou a gostar dela. E tratava ela como uma filha. E ela tratava a sogra como uma mãe. E de repente caiu a ficha. Ela disse: meu Deus, eu estou matando a minha sogra, eu não posso fazer isso. Correu lá no mestre. E disse: ai, mestre, pelo amor de Deus, eu agora gosto tanto da minha sogra que ela parece a minha mãe, eu não quero. E agora o que eu faço? Você tem que me dar um remédio contrário. Ele disse: não se preocupa. Aquela erva que eu dei era uma vitamina. Porque o ódio estava em você. O veneno estava em ti, nas tuas atitudes. Então vejam que bela lição para nos mostrar como a gente desenvolve o amor. É só mudar o olhar, não é? Ela mudou o olhar falsamente, mas aquilo depois tornou-se uma verdade. Então é assim que nós temos que começar. Nem que seja no princípio, não seja aquilo que realmente a gente está sentindo. Mas vamos fazer de conta que estamos sentindo. Porque no começo é forçado, até que depois vai se tornando um automatismo, né? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre os condicionamentos que Jesus nos trouxe. Porque a proposta dele foi essa proposta para a nossa evolução. Ele não trouxe nenhuma lição querendo derrubar os judeus, os romanos, fazer guerra, de forma nenhuma. Ele nos tem como seres que precisam dele para o desenvolvimento. E que realmente somos. Nós somos mendigos de conhecimento, né? Mendigos de atitudes positivas. E aí então, que ele nos traz vários ensinamentos, nós separamos alguns aqui para a nossa reflexão. Ele nos mostra o amor como caminho para o perdão. Não vos digo que deveis perdoar 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então perdoar sempre. Repetir. Aqui ele está falando exatamente desse ato de repetição, né? 7 vezes, 70 vezes a mesma coisa. Então perdoar e perdoar. Até que isso se torne uma coisa real. Viva dentro de nós. E daí nós vamos perdoar naturalmente. Né? Ensinou-nos o amor que nos leva à paciência e à resignação. Se alguém vos ferir numa face, oferecei também a outra. Então, termos paciência com as atitudes dos outros.
entendermos que cada um de nós está num grau de evolução. Mas que todos nós um dia vamos alcançar o anjo que buscamos. Porque o nosso sonho é o quê? Sermos felizes. Desenvolvermos a deidade que está dentro de nós. Porque Jesus falou, né? Se ele falou, então é verdade. Vós sois deuses. Se nós somos deuses, então nós temos que desenvolver. E é atrás disso que nós estamos caminhando. Ninguém aqui está por acaso. Nós buscamos alguma coisa, mesmo que essa coisa não esteja no nosso consciente. Mas nós sabemos que nós temos que alcançar. Nós temos um objetivo que nem sabemos qual é, mas buscamos. Né? Estamos tentando melhorar. Então, termos essa resignação de entendimento. O amor como princípio da caridade. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fazeis. Caridade não é só pensarmos na caridade material. Eu sempre digo, nossa visão de caridade material, gente, é muito distorcida. Nós adoramos fazer limpeza no nosso guarda-roupa e jogar fora aquilo que não presta. E o primeiro lugar que nós achamos pela frente, nós jogamos aquilo. Eu não sei se acontece isso aqui na casa de Jesus, mas lá no Chico Xavier, às vezes eu estou dentro de casa, só escuto assim uns barulhão. É saco voando por cima do muro. Eu moro do lado da casa. Então as pessoas nem batem palma, nem chamam para entregar, nem olham ali no horário. Vão jogando por cima do muro. Aqui não tem muro, né? Então ninguém joga. Vão jogando, às vezes chega lá, meu Deus, assim, é coisa que nem os cachorros querem deitar em cima. Então é essa visão que as pessoas têm, às vezes, de caridade. Fazer limpeza no armário, né? Tirar as coisas vencidas para dar. Aparece bastante também lá, a gente vai olhar o saquinho, tudo vencido. Temos que jogar fora. Nem podemos dar, mesmo que esteja bom. Não podemos. Então, existe caridade maior do que seja a do nosso pensamento, como diz aqui, de tolerância, de resignação? Existe caridade maior do que nós olharmos os nossos irmãos e pensarmos, não, todos nós erramos. Eu não posso julgar ninguém. A única pessoa que eu tenho o direito de julgar é a mim própria. E ainda nem julgar condenando, julgar analisando e entendendo que tenho que ser diferente. Né? Então, a caridade de ouvir um irmão. Quando eu falo irmão, não é irmão de sangue, pode ser um irmão vizinho, até um que a gente acha que seja um inimigo. Ouvir o que ele tem para dizer, deixar abrir o seu coração, dizer uma palavra de conforto, que é muitas vezes o que nós queremos é apenas isso. Falar da nossa dor. Ter alguém para nos ouvir, não é? A gente não sente tanta vontade, às vezes, só de ter isso. Eu digo, ter alguém para te ouvir, né? Então, isso é caridade. Fazer uma prece para quem está distante no plano físico ou no plano espiritual, isso é caridade. Desejar o bem ao nosso inimigo, isso é caridade. E é o princípio do perdão. Entendemos? Poxa, não, eu sei que aquele ali foi realmente um cafajeste, mas tomara que não aconteça com ele o que aconteceu comigo. É aquela história daquele pai, daquele menininho japonês, vocês lembram? Que causou assim uma polêmica gigante. O único filho dele que foi assassinado pelo próprio funcionário que o sequestrou e matou o menino. E eu lembro também quando o Fantástico acompanhou, porque ele ia na prisão falar com o bandido que matou o seu filho. E eu lembro que todo mundo foi assistir. Não é possível que vai acontecer isso. E ele foi. E depois ele foi entrevistado. E ele disse, mas você perdoou? Ele disse, não. Mas eu quis dizer para ele que eu gostaria que ele nunca mais fizesse nenhum pai sofrer o que eu estava sofrendo. Foi o princípio do amor e do perdão. Né? Ele conseguiu se aproximar e dizer para que ele não fizesse nunca mais aquilo. Então, às vezes é assim. Nós temos que começar, né?
Jesus, pelo exemplo do seu amor, nos ensinou sobre o dom de servir. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles. Então eu digo que para mim, eu acho que só isso aqui se basta. Né? Porque quando a gente pode analisar que não gostaríamos de receber nenhuma calúnia, nenhuma maldade, nenhuma ofensa, nenhum desapreço, nada. Então nós começaríamos a também agir assim. E se nós agíssemos sempre assim com o nosso irmão, como gostaríamos, tudo estaria perfeito, né? Não havia mais calúnia, mais fofoca, mais malquerência, porque nós não queremos isso para nós. Então também não devemos de querer para o outro, né? Então, sempre nos colocar no lugar do outro. Será que eu queria que me fizesse isso? Será que isso é bom? Será que eu não estou fazendo a pessoa sofrer? Porque nós não temos o direito de fazer ninguém sofrer por causa das nossas atitudes. Até mesmo de ficarmos dentro de casa sendo um empecilho da felicidade dos outros. De ficarmos só reclamando da nossa doença. Eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, eu sou uma coitadinha. E toda a família infeliz de tanto ouvir a pessoa se sentir infeliz. E jogando essa energia para si. Eu ainda tive um exemplo esse final de semana de uma pessoa que, fui lá visitar a avó, mas não dá para ficar mais do que 1 hora. Porque ela reclama tanto, que dói aqui, que dói ali. Reclamar não adianta, não vai resolver. Né? Então nós temos que também aprender a suportar um pouco, porque a nossa carga, nós escolhemos. É uma forma que nós estamos tendo de evoluir, de nos quitar. Então não adianta ficar resmungando o tempo todo, fazendo com que as pessoas que estão em nossa volta sofram. Nós somos responsáveis também pelo mal que nós fazemos para os outros por causa das nossas atitudes. Ensinou-nos em nome do amor a nos desapegarmos dos bens materiais. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem, mas ajuntai para vós os tesouros do céu, no céu, pois onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Então não fala em momento nenhum que nós não deveremos aqui buscar, ter, usufruir, porque nós somos usufrutuários. O problema é o nosso apego. Nós temos que nos apegar, sim, àquele tesouro que nós vamos levar. Esse, sim, nós temos que correr atrás com muita garra e procurar mantê-los bem forte, bem vibrante dentro de nós. Às vezes a gente conversa na casa espírita e vê as pessoas têm tanto medo de morrer, medo de como vai chegar no plano espiritual. Eu sempre digo, é fácil. Você vai chegar lá exatamente no local igual como está aqui. Se a tua vida é só pensar em tal coisa, você vai continuar igual. Ninguém vai mudar. Porque o corpo físico não pensa. Quem pensa é a nossa alma. Então largamos o corpo físico e continuamos iguais. E nós vamos ser aquilatados lá exatamente por aquilo que nós fazemos. E não é ninguém que vai nos julgar. Nós não vamos encontrar lá um juiz, não. Não pensem vocês que nós vamos encontrar alguém com uma varetinha na mão. Ou vamos encontrar alguém com uma caderneta na mão, como a gente diz, chega lá, vai ter um livro. Não, isso é só para a gente entender. Nós vamos chegar lá com a nossa própria bagagem interior. E ela automaticamente vai nos conduzir para o lugar no qual nós vamos ter a sintonia. Colônias espirituais de várias espécies que existem, nós vamos ser atraídos
de acordo com aquilo que fizemos, de acordo com o tesouro que amealhamos. Então, esse tesouro é muito importante, sim. É importante o cuidado que nós temos que ter com a bagagem que nós vamos levar. E aí é bem fácil a gente saber para onde vai. Bem fácil. Não precisa vidente, não precisa ninguém que jogue carta, búzios, né? Nada disso. Nós sabemos. E aí, então, ele falou, né? Amai os vossos inimigos. Então, quando nós perdoamos, quando nós entendemos, quando nós somos tolerantes, quando nós somos caridosos, nós estamos começando a amar os nossos inimigos. É uma forma de amar, gente. E sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E essa perfeição, ele deixou claro quando falou que nós somos deuses, né? Como nós já falamos. E assim nós vamos nos condicionando. De tanto repetirmos um pensamentozinho de perdão, um pensamentozinho de caridade, um pouquinho de tolerância, depois nós vamos já tendo um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e aí nós vamos conseguir então aquilo que nós tanto buscamos. Termos atitudes positivas, né? Cultivar o amor. Isso é o que é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui na Terra é isso. Desenvolvermos essas aptidões. Cultivar é tratar, é cuidar. Cuidar daquilo que está ao nosso alcance, sobre nossa responsabilidade. Tratar com amor os nossos parceiros, os nossos filhos, aquela sogra impossível, aquele cunhado insuportável, né? E assim nós vamos exercitando. E começamos a observar coisas boas neles também. Porque ninguém é totalmente ruim. Muito menos nós. O problema é que nós só vemos o argueiro no olho do vizinho. Que o argueiro é o quê? Uma poeirinha. Mas a trava que existe em nós, que é uma acha de lenha, nós não vemos. E nós temos que fazer o contrário. Nós temos que ver a trava que tem em nós, mas não ver o argueiro do vizinho. Porque não nos pertence julgar. E não é nosso. Nos pertence o nosso eu. Cuidar de nós mesmos já é difícil. Dentro do cuidado de nós, olharmos em nossa volta e ajudar um pouquinho os que estão dentro do nosso lar, no cadinho do nosso lar, quer dizer, na fervura das necessidades de evolução que já existem ali dentro, das necessidades de perdão, das necessidades de tolerância, das necessidades de desenvolvermos esse amor, já é complicado. Imagina ainda se preocupar com o vizinho. Podemos até nos preocupar com o vizinho, desde que seja para ajudar, não para julgar. Se for para ajudar, maravilhoso, muito positivo. Então, cultivarmos isso tudo, quer dizer, adubar, dar amor, regar, jogar água, jogar pensamentos positivos, palavras doces. Então, isso tudo é muito importante. Cultivar o amor é, portanto, cultivar a vida, pois o grande desafio de todos nós está exatamente este: aprender a viver e não apenas sobreviver. Nós mais sobrevivemos do que vivemos. É aquilo que eu falei no começo, Levantar, trabalhar, ai, que coisa. Ai, tomara que já chegue sexta-feira. Ai, porque daí vai ser um pouquinho diferente. Toda sexta-feira é igual, todo sábado é igual, todo domingo é igual. E chega domingo à noite, está todo mundo mais cansado e mais enjoado ainda, e já pensando que amanhã é segunda-feira. Ninguém pensa assim: que bom que é segunda-feira, que eu vou trabalhar. Ninguém não, desculpe, muitos pensam. Que eu posso trabalhar, que eu tenho pernas para andar, que eu tenho saúde, que eu tenho emprego. Que bom, meu Deus. Que bom que hoje está esse dia lindo de sol, esse calor gostoso. Daqui a pouco chove, que bom que choveu, meu Deus, obrigado. Molhando as plantas, devolvendo água para os rios, para a natureza. Não, um pouco, mas não acredito. Chuva de novo, mas que saco. E agora esse frio. Meu Deus, esse calorão, ninguém aguenta.
Até ontem eu vi uma coisa tão engraçada no Face, que botaram assim, lá de São Paulo, meu filho mora em São Paulo, então ele estava dando gargalhada, que botaram assim, que, como é que é? Eu vou ligar para a Disney para pedir para a Elsa vir para São Paulo cantar como é? Que é aquela música que ela canta? Né? Música eu sei que eu tenho a minha neta, para cantar, e tinha assim o nome da música. Eu dei muita risada. Eu digo, meu Deus, como o povo é, né? Se tivesse frio, estavam reclamando que está frio, agora porque está calor. Então já querem chamar a Elsa para transformar São Paulo todo em gelo, porque quando ela toca, vira gelo. Vocês sabiam disso? Tenham criança em casa para vocês verem como é que é. A história é bonita. Então é assim, a gente nunca está contente. E nós temos tanto para agradecer. E tão pouco para reclamar. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa ali, numa cadeira de roda, completamente debilitado, sorrindo, feliz, aí dá uma vergonha, né? A gente pensa, meu Deus, eu aqui com meus bracinhos, com as minhas perninhas, tudo funcionando, e aqui reclamando da vida. Então nós temos tanto para agradecer e para crescer, né? Em tudo vibra o amor, e o amor é Deus. Busquemos então meditar sobre o que temos e o que não temos, sobre o que somos, o que não somos, sobre o que aprendemos e sobre o que temos para aprender, sobre a família que temos, sobre aqueles que já não temos mais, mas que deixaram para nós ensinamentos, nem que foram negativos, não importa. Se nós tiramos dali uma lição positiva, não, eu não quero fazer igual, ótimo. Quantas coisas, né? Mas nós normalmente não pensamos assim. E somos imensamente pobres, imensamente carentes, desvitalizados, porque não entendemos o objetivo da vida. Não entendemos que nós estamos tendo oportunidade de crescimento, que nós estamos reencarnados, e isso já é a grande oportunidade. Já é o grande elan da nossa vida, saber que estamos aqui. Poderíamos estar lá esperando uma oportunidade que agora está difícil, porque ninguém mais quer engravidar. Até tem uma corajosa ali, parabéns. Né? Porque está tão difícil. Né? Uma vaga dentro de uma barriguinha. E tudo isso que nós necessitamos para a nossa evolução, nós não precisamos buscar em lugar nenhum. Está tudo dentro de nós. Quando lá do nosso princípio espiritual, essa inteligência que nós não temos capacidade de chegar a entender um pouquinho que seja, Ele colocou tudo dentro de nós para nós desenvolvermos. E aí eu vou contar uma outra historinha que é para a gente, eu gosto de contar historinha para a gente gravar. Que daí as pessoas olham para mim e dizem assim, eu adoro quando a Nádia fala, porque ela conta um monte de historinha. Um dia disseram isso para mim, eu achei o máximo. Porque eu conto historinha, é verdade. Então, era de uma jovem que foi fazer uma viagem de turismo e passeando numa daquelas ruas cheias de loja, como toda mulher gosta, né? Com um belo de um cartão de crédito e débito. E ela andando ali, viu uma loja muito diferente. Estava louca para gastar, mas aí ela achou aquela loja bem estranha. Entrou na loja, tinha um balconista, a loja era assim, umas prateleiras, e cheio de uns vasilhames grandes de vidro, coloridos, um azul, um cor-de-rosa, e aquilo brilhava dentro, sabe? Parecia aquelas fórmulas mágicas. Daí, ela disse assim, mas escuta, o que vocês vendem aqui? Na frente tinha uma placa, Loja de Deus. Aí ela entrou e disse, mas o que vocês vendem aqui? Aqui nós vendemos felicidade, ternura, perdão, fé, coragem. Puxa, mas na hora ela se encantou. Aí já pensou, puxa, vou levar coragem para minha mãe, porque é uma chorona. Vou levar perdão para o meu pai, que não perdoa ninguém, né? Vou levar. E assim ela foi pensando em todos os familiares, menos nela, mas tudo bem. Pelo menos ela foi pedindo, me dá muito disso, muito daquilo. E aí o balconista foi lá atrás arrumar a embalagem. Não, tudo bem. Veio com uma coisinha assim na mão, entregou para ela. Mas como? Tudo que eu pedi está aí? Sim, são as sementes. Plante-as. Então essas sementes nós não precisamos ir buscar na loja, porque a loja de Deus já colocou dentro de nós. O que nós temos é que plantar. Como ela já está plantada, então o que nós temos que fazer? Adubar, regar, né?
Conversar, a gente não faz assim com as plantas dentro de casa, conversa, né? Conversar, dizer, olha, eu sei que eu não estou legal, mas me ajuda, sabe? Meu anjinho protetor, me ajuda, porque essa planta aqui está precisando de um pouquinho mais de adubo. E assim nós vamos desenvolvendo, plantando, regando as sementinhas que Deus colocou dentro de nós, desenvolvendo todas elas para se tornarem árvores frondosas e chegarmos assim ao nosso objetivo, que é o quê? Sermos angelicais. Desenvolver essa deidade que tem dentro de nós, esse Deus que Jesus falou. É isso que nós queremos. No fundo, todos nós buscamos isso. Só que às vezes não sabemos como fazer. É assim, repetindo os gestos de amor, repetindo os gestos de perdão, repetindo os gestos de carinho, de caridade, de tolerância. E nessa busca incessante, nós vamos conseguir sair vitoriosos. Porque nós temos todo esse poder dentro de nós. Que Jesus nos ilumine, nos mostrando sempre que nós temos essa força. E que todos os dias da nossa vida, quando nós amanhecermos, possamos olhar o que nós temos e agradecer. A nossa cama, a nossa casa, os que convivem conosco. E nos alimentarmos mais de pensamentos positivos do que de pensamentos negativos. Vamos refletir bastante sobre isso e que Jesus esteja sempre dentro do nosso coração. Obrigada a presença de todos, a tolerância, o convite da casa e que possam sair daqui um pouquinho melhores do que quando aqui chegaram. Fiquem com Jesus. Que assim seja. Obrigado, Nádia. O título é Condicionamento para o Amor, que eu havia esquecido. Mas eu digo ao final para que fique bem latente em todos nós. Quando ela falava durante a palestra e dizia, se você não se dá com fulano, se quer, eu observei assim, todos vocês, e um dava uma resenha para um lado, para o outro, esse é o cunhado insuportável, o sogro, não sei. Esses adversários de outrora vieram justamente para a nossa família, para essa reconciliação. Todos aqueles que nós temos mais dificuldade de relacionamento são os nossos mestres de hoje. Porque as famílias que são feitas aqui na Terra, dificilmente são famílias de felicidades etéreas. São famílias constituídas pela misericórdia divina para nós repararmos e nos ajustarmos. Então, esta semana que todos nós possamos refletir sobre a palestra desta noite. E aqueles, como ela disse, têm a coragem de trazer e dar oportunidade de novos espíritos virem, que eles sejam todos bem-vindos. Porque nós estamos aqui justamente para isso. Para nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou.